E aí pessoal, beleza? Ou melhor, konnichiwa, suberu desuka? Bom, meu nome é André Estevam, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Só que hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o Enem, beleza? Mas antes disso, rola a vinheta. Ryan Litzel. Seguinte, pessoal, essa semana aí, alguns dias atrás, foi anunciado que o Enem vai ocorrer entre os dias 21 e 28 de novembro, tá? Eu acho que é essa data, calma aí. Enfim, vai ser anunciado entre os dias 21 e 28 de novembro. E muita gente ficou espantada, né? Porque acharam que, como com o andar da carruagem, com o andar das coisas, ia acontecer que nem aconteceu no Enem 2020. As provas acabaram sendo em janeiro, esse ano, né, de 2021, por causa da correria, da pandemia, e ocorreu um monte de coisa, e acharam que esse ano não fosse diferente, porque tem faculdade fechando, tá acontecendo a pandemia ainda, né, então acharam que ia acontecer a mesma coisa, ia ficar para janeiro. E aí muita gente acabou entrando em estado de conforto, né. Só que foi anunciado que vai ser entre os dias 21 e 28 de novembro, e o que resta é estudar, né. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, trocando uma ideia sobre o que estudar, como estudar, né? Qual o melhor jeito de estudar também, tá? Então vamos lá, né? Começando. O que eu devo dar prioridade para o estudo a partir de agora? Seguinte. Quais são as matérias que, segundo a média, né, do TRI lá, podem alavancar mais sua nota? Independente de peso. Vamos pensar sem peso agora, porque o peso influencia bastante das notas. Enfim. Se a universidade que você quer, por exemplo, a UFMG, for peso 1 para tudo, as que mais podem alavancar a sua nota, independente do curso que você quiser, vai ser, em primeiro lugar, redação, que é a única que você pode tirar, de fato, 1.000, até 1.000. Matemática em seguida, que é a segunda mais alta. Depois vem naturezas. Depois, se eu não me engano, vem ciências humanas e depois linguagens. É a ordem de maior nota que pode tirar até a menor, tá bom? E com isso em mente, a gente precisa focar no que a gente consegue alavancar mais a nota. Então, o que é importante a gente saber? A gente saber qual é a universidade que a gente vai querer, se já tiver definido isso. Se não tiver, dá prioridade para essas, para as partes de exatas, de redação, que é o que mais vai alavancar a sua nota, tá? E com isso em mente, a gente tem que focar no quê? A gente sabe que exatas é muita parte de conta, né? É basicamente conta só, é pouca teoria. Então, para a gente ir bem na prova, a gente precisa se acostumar com o jeito que a prova pede, né? Porque, por exemplo, o Enem. O Enem era uma prova muito mais interpretativa em relação à matemática do que se comparar com outros vestibulares. Muitas vezes a gente vê, quase sempre, a gente vê as questões relacionadas com coisas do cotidiano. A gente tem que pensar que o Enem é uma prova da vida real, porque ela cobra coisas que a gente pode aplicar sim na vida, tá? Não estou dizendo que outros vestibulares não tenham como aplicar certas questões na vida, só que as provas do Enem são muito mais contextualizadas. Eu sei que a parte de humanas, linguagens é muito mais contextualizado, só que a parte de matemática também é bastante, tá? Então, beleza, a gente sabe que a gente tem que priorizar matemática, redação, naturezas, e com isso a gente vai fazer bastante exercício, tá? Vamos fazer bastante exercício, que é o que vai alavancar a nossa nota. Por que isso? Porque no nosso cérebro existem dois sistemas de aprendizagem em relação à retenção de memória, tá? O primeiro, memória episódica, e o segundo é a memória semântica. Qual que é a diferença entre elas? Vamos pelo nome. Episódica tem relação com episódios, né? Se tem relação com episódios, a memória episódica é aquela que, quando acontece algo muito, que, tipo assim, é muito marcante pra você, por exemplo, alguma coisa na sua infância, que você lembra assim, você não fica toda vez, vai na anotação no seu caderno e fica lá, foi isso do meu sonho. Não. Essa memória episódica é aquela que ocorre em eventos, em coisas que marcam muito você. Você sempre lembra, tá? Você não precisa ficar sempre revisando, mas uma hora ou outra você lembra dela, tá?
Já a memória semântica é aquela que necessita de repetição, repetição, e é algo que tem que se tornar mais mecânico. E como que a gente torna esses dois tipos de memória para os estudos? A semântica vai ser muito importante para as exatas, porque vai ser algo muito mecânico, tipo, a gente vai ficar escrevendo lá e tal, vai ficar, aliás, escrevendo não, né, fazendo conta e um monte de coisa. Vai chegar um momento que vai se tornar algo automático. E se tornando algo automático, chega na prova e a gente consegue ter muito mais fluidez e conseguir fazer a prova de uma forma muito melhor, né? Então, um ponto muito importante é a gente fazer exercício, tá? Bom, outro ponto muito importante é a gente começar a fazer simulado. Se você não começou, faltam mais ou menos 5, 6 meses para o Enem, em média 5 aí, tá? E agora é muito importante mesmo, a gente focar em simulado. Prova antiga ainda não. Eu diria que faltando uns 3 meses para o Enem, a gente começaria a fazer prova antiga, tá? O que eu mais recomendo é a gente começar a fazer simulado, de site mesmo que oferece simulado, ou então a gente pegar um monte de questões e simular também, tá? Mas o mais recomendado é, vários cursinhos aí oferecem simulados gratuitos com correção. Então, sempre que você tiver, faça pelo menos um por mês, tá? Até a época do Enem. Então, tipo, 2 finais de semana do seu mês, pega o primeiro dia e o segundo dia e faz o simulado, tá bom? Vai ser muito importante porque você vai se preparar para a prova mesmo, tá? Enfim, façam simulados, realizem muito exercício. Em relação à parte de humanas e linguagens, façam o seguinte, peguem bastante a contextualização. Quando você for estudar o conteúdo, pega ele e fala assim, como que ele pode ser aplicado nos dias de hoje? Por exemplo, um conteúdo de história ou então de filosofia, como que ele pode ser refletido hoje em dia? Por exemplo, um acontecimento histórico, vamos dar um exemplo, Segunda Guerra Mundial. O que ela influenciou nos dias de hoje? O que aconteceu lá atrás que está ocorrendo agora? Se a gente começar a relacionar essas coisas, para a gente responder as questões contextualizadas do Enem, que são muito mais de contexto, a gente consegue responder com muito mais facilidade, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês têm alguma dúvida, alguma dica também de vídeo, qualquer coisa, pode deixar nos comentários, tá? Vou estar vendo todos os comentários. Se você gostou, manda para algum amigo seu. Se quiser, compartilha. E se inscreve, deixa um like, tá? Até a próxima, tamo junto, sayonara!